Estamos falando, sobre ser uma igreja de verdade. E que igreja de verdade formam famílias fortes, formam famílias de servos, formam famílias encorajadoras, formam igrejas de verdade, são igrejas que vivem o amor de verdade. Então, eu estava vendo, e olha, eu achei esse conceito que eu achei super interessante. Uma igreja de verdade é um corpo que vive uns aos outros, oferecendo um ambiente seguro, onde cada membro é acolhido e fortalecido na caminhada. E é justamente isso. É quando nós conseguimos olhar para o outro, servir ao outro, não olhando mais os meus próprios interesses, mas o interesse do outro está acima. Então, eu vivo verdadeiramente o amor que Jesus está me ensinando, aonde eu posso ouvir o outro, acolher o outro, fortalecer o outro, encorajar o outro, servir ao outro. Isso é viver uma família de verdade. Eu acho tão interessante porque quando eu me converti e foram passando alguns anos, eu não conseguia distinguir bem a família, a igreja. Como eu tinha uma família e tenho uma família muito unida, muito presente, e a minha família foi muito boa, juntos, pai, mães, irmãos. Claro que nós tivemos problemas, sim, mas nós éramos uma família onde se resolvia, escutava, encorajava. Então, para mim, era difícil entender que existia uma outra família. Eu ia para a igreja, mas eu me sentia como mais uma pessoa dentro da igreja. Mas à medida que foram passando os anos, e como eu era de uma igreja muito grande, a igreja, quando ela é muito grande, é mais difícil ainda, às vezes, você ter esse acolhimento, esse abraço, esse acompanhamento pastoral. Ele não acontece corpo a corpo tão presente. Mas a igreja menor já é diferente. E isso talvez tenha dificultado, porque nós vivíamos em grandes equipes, eram muitas equipes dentro de uma igreja. Então, tinha vários nomes, muitas equipes, e quando reunia era uma grande multidão e tal, para fazer um evento, um evangelismo, mas eu não sentia que ali eu via a igreja como a igreja. Mas quando uma vez, já há mais alguns anos na frente, eu estava bem mais envolvida dentro da igreja, eu resolvi realmente me doar, servir a igreja, me envolver dentro da igreja e fazer alguns cursos e servir dentro da igreja. Eu comecei a entender melhor o que era realmente servir dentro da igreja. E aí eu comecei a participar mais e entender que realmente a igreja, ela era uma família. E eu comecei a viver isso, o amor da família. Porque na minha cabeça eu não entendia assim. Não, a minha família é a minha família de origem, de sangue, os meus irmãos, tal, mas eu não conseguia ver essa relação de irmandade, de ser cristão de verdade, de poder viver junto. E quando eu passei por algumas dificuldades muito difíceis, eu vi o quanto essa família foi presente na minha vida, porque eu passei por luto. Eu passei por um processo de recuperação muito, muito intenso de uma cirurgia e que se prolongou muitos anos, muitos meses. Uma coisa que era para eu ficar bem, no máximo 15, um mês, levou 6 meses. E eu vi o quanto a minha família de fé
fez a diferença na minha vida. O quanto ela foi presente na minha vida e eu pude experimentar o amor de Deus através dos meus irmãos. E aí eu fui entender, parece que o Espírito abriu os meus olhos de entender. Eu tenho uma família que Deus preparou e me deu para eu caminhar junto nessa terra, para eu compreender muitas coisas. E isso fez total diferença na minha caminhada. Amém? E eu quero começar hoje fazendo uma pergunta a você. Vocês notaram como nos últimos tempos, nos últimos anos, a gente está assim cercado e vê o quanto cada vez mais tem se enaltecido de notícias ruins? Você tem percebido isso? O quanto as notícias ruins têm se intensificado? É uma coisa assim impressionante. Cada hora que você abre a página, ou seja de um YouTube, ou seja de um Instagram, você vê notícia de sequestro, de roubo, é violência, é de abuso, é feminicídio. As coisas assim estão assim, uma tragédia em cima de tragédia. E isso é péssimo. Porque quando você lê essas notícias ou ouve essas notícias, o que elas passam para você? Você já percebeu como é que você fica? O sentimento que entra dentro de você? Nessa época que eu comentei que eu fiquei quase 6 meses para me recuperar dessa cirurgia, eu estava bem no processo da pandemia. E eu comecei, alguns dias, eu em casa, comecei a ver algumas notícias. Todo dia que eu abria, morreram não sei quantos foram para o hospital, não sei quem está passando mal, não sei quem foi entubado. E aquilo foi me dando uma coisa tão ruim dentro de mim. E eu pensando, gente, eu aqui, precisando me recuperar, e ouvindo tudo isso, parece que aquele processo foi assim, me trazendo uma questão emocional tão forte e ruim negativamente, que foi atrasando até o meu processo de cicatrização. Até um dia que a minha pastora falou: para de ouvir essas notícias, pelo amor de Deus. Completamente, vamos banir isso da sua vida. E eu entendi, eu falei, gente, realmente, eu tenho que priorizar aquilo que me fortalece. É a palavra de Deus, amém? É a palavra de Deus que eu tinha que ter como prioridade de abrir ali todos os dias e não correr atrás dessas notícias. E isso traz mesmo para a gente esses sentimentos, não é mesmo? É só esse povo, tem muita gente com certeza ganhando com essas tragédias, né? Porque quanto mais e mais publicidade, muita gente com certeza está ganhando com isso, não é verdade? Mas assim, é o mundo que nós estamos vivendo. É um mundo que celebra coisas ruins. Celebra o tempo todo espalhar notícias ruins. Mas se hoje eu quero dizer para você, hoje eu tenho uma boa notícia para te dar. Amém? Eu tenho uma grande notícia para você. Porque Deus, Ele nos chamou, e sabe para quê? Para nós sermos os portadores das boas notícias. Amém? Nós somos os portadores, os mensageiros das boas notícias. Nós somos o povo de Deus, sim, para espalhar essas notícias maravilhosas. Eu quero que você olhe agora, olha para os teus pés. Olha para os teus pés. A palavra de Deus diz que quão formosos são os pés
daqueles que anunciam as boas novas. Isaías 52:7. Os seus pés são eles que levam boas novas. Estão com vocês. São eles que levam vocês para levar essa mensagem de paz, essa mensagem de alegria, essa mensagem de mansidão, de encorajar as pessoas. Você faz parte dessa agência da terra de publicidade, de boas notícias. Amém? Você faz parte dessas boas notícias. Você é uma mensageira. Você faz parte dessa família de Deus, do povo de Deus, como foi cantado aqui. Nós somos o povo eleito, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa de Deus. É assim que você precisa se ver, se enxergar, porque aonde você chega, chega a luz. Amém? Aonde você chega, chega algo novo de Deus para as pessoas. É assim que você precisa ver. Que aonde você vai, você carrega a atmosfera do céu para a sua vida e para a vida das pessoas. É isso que você carrega, essa mensagem. É uma mensagem de poder. Fala, repete comigo. Eu carrego uma mensagem de poder. Você carrega uma mensagem de poder, querido. Então, olha só. Efésios 4:29 diz assim: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Olha que bonito isso, não é? Agora, bonito mesmo é viver isso. Não dizer palavras que fazem mal aos outros. Será que realmente nós temos sido essas pessoas que não falam mal aos outros? Será que na minha boca só tem saído palavras de bênção, palavras de afirmação, palavras de validação para as pessoas? Será que realmente eu estou cumprindo fielmente o que aqui a palavra de Deus está nos instruindo? Porque nós vamos continuar, porque nós não vivemos de likes como são as más notícias. Nós vivemos do Evangelho de Deus. Nós vivemos da palavra de Deus. Amém? Nós vivemos dessa palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz. Então, eu não vou me aliar ao medo. Eu não vou me aliar ao desânimo de forma alguma. Eu não vou. Você já viu que às vezes você chega em algum lugar, né? E as pessoas, elas começam só a falar de coisas ruins. Ou só falam de doenças, ou só falam de remédios, ou só falam de tragédias, ou só falam de notícias ruins, ou só falam mal dos outros. Você já percebeu isso? Que tem algumas pessoas, ou só criticam. Tem muitas pessoas assim. Tem muitas pessoas assim. E eu estava até falando hoje de manhã, no discipulado com as pastoras, a respeito de uma palavra que nós ouvimos, né, do nosso bispo-presidente, o bispo Robson. E foi uma palavra muito abençoada, quando ele falou sobre a questão de Judas. Você veja bem, Judas, ele estava sentado à mesa com os demais discípulos. Mas Judas, o coração dele não estava ali. Então, a unção está na pessoa
ou no ambiente? Muitas vezes a gente pensa que a unção está no ambiente. Um ambiente poderoso, um ambiente cheio de músicas, de louvores, um ambiente cheio. E a gente pensa, esse ambiente, esse lugar. Mas a unção está na pessoa que carrega ou está no ambiente? Porque foi isso que aconteceu com Judas. Ele estava num ambiente de muita fé. Ele estava na companhia de Jesus. E mesmo assim, ele se perdeu. Então nós precisamos muito, muito prestar atenção no que Deus está nos formando, do que Deus está formando dentro de nós, do nosso coração, na nossa vida, e não permitir que nós sejamos contaminados com o que nós ouvimos, com o que nós vemos. Nós não podemos permitir isso de forma alguma. Você é o único, o exclusivo, em responsabilidade de manter essa chama acesa do Espírito Santo de Deus dentro de você, querido. É você, não é o ambiente, não são as pessoas, é você. A responsabilidade é sua de manter essa chama acesa do Espírito Santo de Deus dentro de você. Isso é muito importante. Então, veja bem, enquanto que o encorajamento, ele vem como o céu soprando vento nas costas da gente, a gente vê que o desencorajamento é o inferno amarrando o seu pé. Pessoas que estão completamente desanimadas, desencorajadas. É como se algo tivesse prendendo o seu pé para que você fique paralisado, fique engessado, fique estagnado. Isso não vem do céu. Isso não vem de Deus para a sua vida. E nós que somos responsáveis de enxergar esse ambiente e o que está acontecendo sobre as nossas vidas. Amém? Isaías 35:3 diz assim: fortaleçam as mãos cansadas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam. Amém? Você tem uma palavra de Deus, você tem uma palavra de ânimo, você tem uma palavra de exortação de Deus, chamando você a sua atenção. Ele está chamando você para você recuperar a sua força espiritual e a confiança. Porque esses momentos de medo, de exaustão, de problemas, nós vamos passar. Mas isso não vai nos paralisar, amém? Olha só que eu acho impressionante. Paulo, o apóstolo Paulo. Esse cara é o cara, porque, olha só, eu fico assim vendo o quantas coisas ele enfrentou, não é mesmo? Ele enfrentou naufrágios, passou dias à deriva no mar, ele sofreu perseguição, atentados, além de lidar com fome, frio. Ele foi preso diversas vezes, ele foi picado por cobra, ele foi, até o espinho na carne ele tinha, até um espinho na carne o cara tinha. Mas me fala quando Paulo, ele fala com os cristãos. Me fala quando Paulo escreve as cartas para os cristãos. É só exortação que o homem traz.
Ele não fala chorando, ele não fala dos problemas, ele não fala das dores. Quantas coisas ele tinha para falar, mas não é isso que ele fala. Não é isso, a mensagem dele é outra, é de encorajamento aos cristãos, é encorajamento aos perseguidos. Você não vê nada na Bíblia do contrário da vida dele. Eu acho isso fantástico, porque, meu Deus, ele escrevia e falava sobre encorajamento o tempo todo. Então, é a mesma coisa, você não pode chegar nos ambientes, entendeu? E dizer, aí chegou aquele, o murmurador. Chegou aquele cheio de problemas. Chegou cheio de dores. Não, queridos. Nós temos um Deus, amém? Nós temos um Deus que nós servimos. E Deus te chamou para você ser um encorajador. Uma encorajadora. Amém? 1 Tessalonicenses 5:11. Esse é o texto básico dessa palavra, o texto base, na verdade. 1 Tessalonicenses 5:11. Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Amém? Por isso, encorajem, edifiquem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Isso foi Paulo que disse. Então, Paulo, ele enfatiza fortemente esse encorajamento mútuo para o fortalecimento da fé e para que você evite a ficar desanimado, mas que você viva verdadeiramente o amor de Deus na sua vida e na vida das pessoas, amém? E esse ensinamento, ele fala lá em Tessalonicenses, foi quando ele falou para esses cristãos que precisavam ser encorajados porque eles estavam sendo muito perseguidos. E como que eles iam enfrentar essas tribulações? E ele já falava, eu precisava preparar essas pessoas para a segunda vinda de Cristo Jesus. Já naquela época, e não é diferente de hoje. Nós não estamos esperando a segunda vinda de Jesus, exatamente, e nem por isso nós não deixamos de viver as tribulações, as perseguições, os ataques que nós temos vivido como igreja. Então, a gente vê que muitas vezes dentro da própria igreja as pessoas não têm essa percepção. Elas não conseguem perceber, mas Paulo escreveu essas palavras de incentivo e tratou de fortalecer aquele povo. Assim como hoje, você precisa fortalecer as pessoas que estão ao seu redor. As pessoas que você muitas vezes via que estava aqui e hoje não está. Eu quero fazer um combinado com você hoje. Você lembra de alguém que estava aqui, que você via sempre e que não está? Mande uma mensagem para essa pessoa hoje. Mande uma palavra de exortação na vida dela, uma palavra de encorajamento. E eu fiquei pensando, né? A etimologia da palavra encorajar. Olha que coisa interessante. Porque encorajar tem um prefixo em, que vem do latim, tá? E que traz colocar dentro. Em, colocar dentro. E aí vem coragem. Coragem, a palavra coragem, que é formada de uma palavra que vem do coração. Então, olha só, é você colocar o coração em alguém que está sem coragem. Olha que interessante. Então, significa colocar coragem no coração de alguém. Você precisa colocar essa coragem no coração de alguém que está sem coragem.
Você consegue pensar em alguém que você precisa ajudar e encorajar, inspirar, animar, fortalecer a vida dessa pessoa? Presta bem atenção, olha só. João 14,16 disse assim: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade. Vamos falar juntos? O Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito porque não o pode ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Amém? Coloca a mão agora no seu coração. Coloca a mão agora no seu coração. Fala: Espírito Santo, seja bem-vindo aqui. Me ajude a ajudar as pessoas, mesmo em meio aos desafios que eu tenho enfrentado. Que eu encoraje os outros, que eu os anime, que eu os console, que eu os estimule. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Você fez essa oração. Então, o Espírito da verdade está dentro de nós. E ele precisa ser ativado por uma ação, por uma atitude. Por uma atitude. Então, você precisa estimular, dar ânimo, inspirar coragem, motivar alguém que está sem coragem, que está com esse coração vazio muitas vezes, sem esperança. É você que vai ajudá-lo. Então, você tem obedecido essa voz do Espírito de Deus, que é tão clara de dizer que o Espírito da verdade, Ele está conosco, nós o conhecemos, o mundo não conhece, mas nós o conhecemos. Amém? Amém. Olha só, Romanos 15:30 fala: eu peço, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que o Espírito dá, que me ajudem, orando em fervor por mim. Então, não é pelo meu projeto, não é pela minha pessoa, não é, mas é pelo amor que o Espírito dá. É o Espírito que dá, nasce no amor. Nasce no desejo de fazer o bem, nasce no desejo de contribuir emocionalmente e espiritualmente na vida das pessoas. Amém? Então, sabe, tem horas que você vai ser tentado, muitas vezes, a não falar manso com alguém, não é verdade? Ou você consegue ser 100% manso o tempo todo? Não, eu não sou. Então, vamos, né? Ou eu aqui que sou normal? Isso é uma verdade. Mas nós precisamos nos esforçar a enxergar isso. E entender que é o amor que muda a nossa vida. É o amor que muda a maneira de nós falarmos. Nasce no amor, no que o Espírito dá a nós. É o Espírito que vai nos ajudar nas nossas fraquezas. É Ele que vai nos ajudar. E nós precisamos lançar mão dEle, pedir ajuda a Ele. Pedir ajuda, se for o caso, até de outras pessoas. Mas pedir ajuda quando eu não estou conseguindo. Muitas das vezes a gente vai receber ofensas, sim. E dá vontade até da gente falar coisas. Mas não é isso, não é sobre mim, não é sobre os meus projetos, não são sobre os meus projetos pessoais, é sobre Jesus, é sobre Deus, a história é dele. Eu preciso aprender
Eu preciso aprender. Então, não é assim, falei e pronto. Não é verdade? Tem hora que a gente fala, falei e pronto. Não, não é sobre isso. É sobre termos um coração ensinável, um coração sensível, um coração que a todo momento errou, pede perdão, se arrepende e retoma o caminho. É isso sobre a nossa vida. Nós vamos errar sim, nós não somos perfeitos, nós vamos errar, mas nós vamos corrigir os nossos erros, corrigir com humildade, pedindo perdão. É isso que Jesus deseja na nossa vida. Então, olha assim como Paulo, ele foi levado pela mansidão. Presta bem atenção que ele fala lá em 2 Timóteo 4:2. O apóstolo Paulo, ele dá um conselho final ao jovem que era o pastor jovem Timóteo. Então ele fala assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Amém? Ele está nos ensinando aqui que o foco não deve ser as opiniões pessoais ou as motivações humanas, de forma alguma, mas a mensagem central e autêntica sempre será as Escrituras. Amém? Nós precisamos estar atentos à mensagem, à palavra da verdade. Ela que vai ser o nosso guia. Ela que vai ser o nosso orientador. É ela. Então aqui, o fato de você estar, ele está dizendo para Timóteo, esteja preparado a todo tempo, a fora de tempo. Então você precisa repreender, corrigir, exortar, com toda a paciência e a doutrina. Então, hoje em dia, as pessoas, o que acontece? As pessoas, elas estão inseguras. E elas acabam buscando o tempo todo a aprovação das pessoas. Então, as pessoas ficam com medo até de corrigir as pessoas. Porque se elas corrigirem, elas vão ter a percepção que elas não serão mais amadas. É esse sentimento que tem rondado na vida das pessoas. Se eu repreender, se eu corrigir, é claro que existe correções e correções. Eu sempre, quando eu vou falar com uma pessoa, e que é uma conversa muitas vezes difícil, mas que precisa ser falada, nós não falamos o que nós achamos, nós não falamos o que nós pensamos. Nós pegamos a palavra, nós mostramos a palavra de Deus e nós falamos. Ouça e ouça com amor, põe amor nas minhas palavras. Então, mas nós não nos omitimos. Nós precisamos dizer a verdade e não ficar com medo sobre isso. Amém, queridos? Então nós temos aqui, nós somos uma família de fé e nós estamos conectados pela palavra de Deus. O elo que nos une é o corpo de Cristo. Por isso que nós temos as nossas células, por isso que nós temos os nossos discipulados, porque são ambientes de comunhão, ambiente de crescimento da palavra, crescimento e maturidade espiritual. Você precisa ter conexões saudáveis. Você precisa viver em ambientes saudáveis. Não adianta você insistir e viver em outros tipos de ambiente que tiram você do centro da vontade de Deus. Não é isso. Deus tem um plano e um plano de crescimento para a sua vida. Então, esse ambiente é ambiente onde as pessoas vão orar com você, vão chorar com você, vão se alegrar com você, vão celebrar com você. É uma família de fé que Deus preparou para você, porque a fé cristã
queridos, não é um caminho solitário. Não é um caminho solitário. Se você está vivendo algum problema sozinho, eu sinto te dizer, você precisa pedir ajuda. Você precisa pedir ajuda. Você tem pessoas de Deus, que Deus preparou. Não é por acaso você estar numa igreja. Não é por acaso que Deus tem apresentado as pessoas a você. De forma alguma. Deus quer que você viva mesmo essa comunidade de fé, aonde a comunidade tem essa responsabilidade de cuidar, de encorajar, de fortalecer, de exortar diariamente. Então, é um estilo de vida. É um estilo de vida completamente que aconselha, que inspira, que ensina o amor, que deixa marcas na vida das pessoas. Marcas boas, marcas abençoadoras. Não são marcas que o mundo deixa. O mundo deixa marcas tristes, cicatrizes, mas a igreja, ela está pronta a te ensinar, a te exortar, a te acolher, a te ajudar. E se está acontecendo alguma coisa diferente disso, você precisa buscar ajuda, porque é isso que Deus tem nos ensinado, amém? Eu quero lá em Hebreus, eu já estou quase finalizando aqui. Hebreus 3, 12 e 13. Diz assim: meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente, que o leve a se afastar de Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse hoje de que falam as escrituras sagradas se aplicar a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Olha como ele começa esse texto. Cuidado. O que significa esse cuidado? Tem um perigo. Quando fala cuidado, não é verdade? Você está indo na rua, tem aquelas placas de cuidado, tem um perigo ali, né? Um desvio, alguma coisa. Cuidado, alerta, fique atentos. Tem perigo nesse lugar. Então, aqui que ele está dizendo que o pecado, ele é sorrateiro e ele age como um engano na vida da gente. Então, ele cega você. Quando você vê, você já está no caminho errado. É isso que o pecado faz. Ele faz de uma forma tão enganosa na nossa vida, que quando você já percebe, você já se envolveu num relacionamento errado. Você já está num ambiente errado. É isso que o pecado faz. Então, quando você percebe, às vezes por causa de alguma conversa, né, o seu estado de desânimo já está enorme dentro de você. Você já está completamente contaminado. Principalmente se alguém vem falar alguma coisa a você. É muito fácil você se alinhar ao que a pessoa está dizendo, do que você rebater aquilo ao contrário, levando uma palavra de Deus, para que a pessoa pense diferente do que ela está dizendo. Você já percebeu isso? Eu já percebi isso muitas vezes. Quantas vezes as pessoas chegam para mim para falar algo assim desastroso, uma tragédia que estava acontecendo e contaminando. E eu disse: querida, preste atenção, olha o que a palavra de Deus fala sobre isso. Não é o que nós pensamos, não é o que nós achamos, mas é o que a palavra de Deus traz sobre as nossas vidas. Então, se não houver vigilância e encorajamento mútuo, a pessoa ela pode se acostumar com o erro. Ok? Preste bem atenção. Se não houver essa atenção do que ele está dizendo, você pode se acostumar com o erro e endurecer o coração, como ele disse aqui, contra a vontade e a direção de Deus. Então nós temos uma palavra clara de Deus para nossas vidas.
para nós não sejamos enganados pelo erro, enganados pelo pecado. Então é isso que nós precisamos. Hoje é tempo de corrigir. Hoje é tempo de corrigir esse caminho, de nós pedirmos ajuda quando for necessário. Nós temos um alerta de Deus. Atente para as influências negativas. Atente para as influências contrárias que chegam até você. Você é um cristão que está numa progressividade de santidade, de santificação. Você está nessa linha. Mas se você não ficar atento, se você não vigiar, você vai ser levado por essa onda que está aí. Nós não podemos baixar a guarda. Nós precisamos guardar a fé. Guardar a fé. Assim como Paulo, quando ele finalizou a missão, ele não disse: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Nós precisamos guardar a fé. É poderoso isso dentro de nós. E não sermos contaminados com essa onda que está aí fora. Então, veja bem, vamos finalizar aqui com Mateus 18:6. 18:6. Diz assim: quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar com uma pedra grande amarrada no pescoço. Uau! Olha que sério isso. Presta atenção. A gravidade de fazer alguém perder a fé. Olha quanta responsabilidade Jesus está trazendo para as nossas vidas. Quem são esses pequeninos? Quem são os pequeninos que ele diz aqui? Quanto a esses pequeninos que creem em mim, são pessoas que têm uma fé simples. São pessoas que têm uma fé sincera, humilde, são novos cristãos. Ou seja, está numa nova caminhada cristã. E aqui ele está dizendo: se alguém for culpado de um deles me abandonar, olha a nossa responsabilidade como cristão. E isso pode acontecer por alguma manipulação, por algum preconceito, por alguma hipocrisia. Quanta responsabilidade nós temos de poder realmente guardar a fé e ajudar a Deus nesse processo. Ele conta com você nesse plano. Ele conta com você. Por isso que ele está dizendo o quanto isso é importante para Deus. E quanto a gravidade da consequência com que Deus trata esse assunto. Então, veja bem, a imagem de ser jogado no mar com uma pedra grande, amarrada no pescoço. Você já imaginou? Você já fez essa imagem? O quanto isso representa? E isso, Deus está falando, isso representa a minha justiça divina e a seriedade com que eu protejo os meus seguidores. O quanto é importante o quanto é importante as suas atitudes e a sua forma de ser como cristão. Você está aqui como um mensageiro. Você carrega uma mensagem poderosa. Uma mensagem, conforme a gente falou no início, uma mensagem de poder para animar os outros, exortar os outros. E ele diz isso mutuamente para você. Essa é uma palavra de ordem do Senhor. Então, esteja atento aos irmãos na fé. Para de ser crítico muitas vezes de tudo. Use palavras que realmente edifiquem a vida das pessoas,
que elogiem, que validem, que encorajem a vida das pessoas. Nós, queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês, muito séria e muito importante. Nós vamos cada vez mais, nós estamos num tempo em que cada vez mais nós vamos enfrentar dificuldades, tribulações, angústias, perseguições. É inevitável. Tudo que Paulo enfrentou, nós estamos enfrentando e vamos enfrentar mais. Mas você não permita que esses problemas, essas dores no caminho paralisem você, engessem você, de forma alguma, que desanime você, que isole você. Muitas pessoas têm se isolado por causa desses problemas. Não é isso que Deus quer para a sua vida, de forma alguma. Nós precisamos orar e pedir a sabedoria do Espírito Santo de Deus. Amém? É isso que nós temos nessa noite. É essa mensagem que Deus quer entregar ao nosso coração. Amém? Queria que você levantasse agora. Queria que o louvor subisse. E nós entendêssemos que o encorajamento, ele não deve ser apenas no domingo, mas uma prática diária para combater o desânimo e a fraqueza na fé. Somos nós os responsáveis por manter essa chama acesa. Que você hoje possa aqui orar agora, entender o quanto Deus, Ele mesmo em tantos desafios, Ele tem cuidado de você, com seu amor, com sua proteção. Ele tem cuidado de você e Ele quer que você seja uma pessoa que dependa do Espírito Santo. E o encorajamento, nós precisamos pedir ao Espírito Santo. É Ele que nos dá o amor, é Ele que nos dá essa coragem para falar da sua palavra, para falar das suas maravilhosas obras. Ore pedindo agora a sabedoria do Espírito, que Ele lhe dê o bom conselho de uma palavra oportuna, que você tenha na sua boca palavras oportunas para exortar, para encorajar as pessoas. E você precisa agora confiar na capacitação da obra que vem do Espírito Santo de Deus. Não é sobre você, não é você. Essa capacitação vem dele. E você é o mensageiro que Deus escolheu nessa terra. Deus escolheu você, querido. Você está aqui hoje porque Ele escolheu você como um grande mensageiro. Por isso, levante e corra a carreira que Ele lhe propôs. Amém? Vamos orar nesse momento? Estarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, Senhor. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés e deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar fogo.
Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada pelo seu amor. Obrigada pelo seu cuidado. Obrigada pela sua palavra. Que ela entre no nosso coração. Que ela transforme a nossa vida, o nosso coração. Não permita que nós sejamos enganados pelo pecado. Não permita que nós convivamos com o erro, Senhor, e nos acostumemos com ele. O Senhor veio trazer uma palavra de ânimo, de coragem, de exortação nessa noite, na sua vida. Trazer ânimo para que você possa ouvir a voz do Espírito de Deus e seguir conforme a vontade de Deus para a sua vida. Que você seja um mensageiro que carrega essa mensagem de poder para libertar os cativos, para soltar os oprimidos, consolar os entristecidos. Oh Espírito Santo de Deus, fala com cada um que o Senhor trouxe nessa noite. Que o Senhor fortaleça a vida de cada um, fortaleça as emoções, os pensamentos. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, para que cada um seja o verdadeiro mensageiro do Senhor nessa terra, no poder e na autoridade do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe você.